Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Quero começar mandando um beijo para a Amanda. Eu fui ver alguns comentários antigos assim, né, de 2, 3 semanas atrás, e ficou perdido um comentário da Carmelita. Ela é de Brasília, se eu não estou enganado. Veio a convite aí da Antonieta. E ela falou que a filha dela, a Amanda Lobo, de 11 aninhos, tem acompanhado a leitura e eu fiquei muito feliz, né? Eu tenho a Rebeca, de 10 aninhos, e eu sei da luta que é, às vezes, fazer uma criança acompanhar a leitura, né? E a Carmelita, compartilhou que a filha dela está acompanhando, está gostando. Então, um beijo, Amanda, que Deus te abençoe, que você continue firme, tá bom? Até o final, junto com a gente na leitura bíblica e depois o resto da vida, sempre lendo e sempre estudando cada vez mais a palavra de Deus, tá bom? Muito bem, hoje nós vamos ler Êxodo 33 e 34, o Salmo 42 e Marcos capítulo 14. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te damos graças por mais um dia, Pai. Te louvamos, te bendizemos. O Senhor é um Deus misericordioso, um Deus compassivo, longânimo, um Deus benigno, um Deus que, apesar de nós, tem se achegado, tem se aproximado, tem vindo ao nosso encontro pelo Teu Santo Espírito, pela Tua palavra. Temos, ó Deus, experimentado a Tua presença. Nós te agradecemos, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Abençoa-nos em mais essa leitura bíblica. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu comentei anteriormente que até o capítulo 31 foi uma sessão do livro de Êxodo e o capítulo 32, inauguraria uma nova sessão. E de fato, inaugurou com a questão do bezerro de ouro, né, em que o povo havia caído em pecado. Tá? Essa sessão, na verdade, ela é bem curtinha, ela vai do 32 até o 34, tá bom? E do 35 em diante, uma outra sessão. Então, do 32 ao 34. No 32 a gente vê a quebra, né, vamos dizer assim, da obediência do povo de Deus. Eles incorrem numa grave idolatria, muitos deles inclusive perdem a vida, né? Deus, no final do capítulo 32, diz aí que ele feriu ao povo porque fizeram um bezerro de ouro, né? E aí o 33 e o 34 que a gente vai ler hoje é como se fosse uma restauração da aliança, uma renovação da aliança, para a gente ver como Deus é misericordioso. Mesmo depois de toda essa circunstância adversa, mesmo depois de ter sido rejeitado pelo seu povo, ele novamente procede no estabelecimento da sua aliança, tendo Moisés, de forma inequívoca, né, assumindo o papel de mediador. Tá bom? Então nós vamos ler Êxodo 33. O Senhor disse a Moisés: Suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. Então ele poderia ter exterminado aquele povo por conta da idolatria, mas não, ele novamente fala: olha, sai daqui, continua a jornada. Versículo 2: Enviarei o anjo adiante de você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear e nenhum deles usou as suas joias. Más notícias, certamente uma referência a Deus dizer que não iria no meio deles, né?
Versículo 5. Porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias desde o monte Horebe em diante. Bom, não estudei a fundo essa questão, mas talvez essa retirada das joias simbolize quebrantamento, né? É quando a gente tira de nós aquilo que é mais valioso, porque já não faz mais muito sentido, né? E até porque também eles usaram as suas joias para a construção daquele objeto idólatra, né? Então, talvez tenha alguma coisa relacionada a isso. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos até ele entrar na tenda. Então imagina, ele está indo, aí todo mundo sai de casa e fica olhando para ele até ele chegar lá. Estranho, né? Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Então veja como Moisés, aqui no capítulo 32 em diante, ele assume uma figura. Bom, desde o Egito, com certeza, mas é que do 32 em diante parece que Moisés assume uma figura de ainda maior proeminência, né? Apesar de ser quem ele era, né? Tantas lutas, um homem que foi homicida, uma questão sem muita explicação relacionada à sua esposa, enfim, mas alguém que ganhou da parte de Deus uma elevadíssima posição, né? Então, versículo 10: todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Porém o moço Josué, o seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Então veja que Deus falava com Moisés face a face, como alguém fala com o seu amigo. Isso aqui é precioso demais. É uma expressão lindíssima. Uma comunhão, assim, sem precedentes, né? Algo realmente impressionante. E volto a colocar aqui, né? Moisés, que é o autor desse livro, ele está sempre colocando, né, a presença de Josué junto com ele, porque Josué vai ser aquele que será o seu sucessor, será escolhido por Deus para dar sequência ao ministério aí, de transposição do povo do Egito para a terra de Canaã. Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir este povo, mas não disseste quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu. Então eles começam um diálogo aqui, né? Deus respondeu: a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faças sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Então veja, ele está falando tudo isso porque Deus havia dito anteriormente aqui: fala para o povo que o povo é muito teimoso e eu não vou andar no meio deles, porque eu iria destruir eles, né? E aqui Moisés, nesse diálogo, está falando aqui, né? Cadê? Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar, etc. Aqui Deus já tinha falado, né? A minha presença irá com você.
Veja, Deus tá dizendo, eu não vou no meio do povo, mas eu vou com você. Olha que coisa, né? Ah, e aí ele diz, né? Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como poderá saber que alcançamos, sempre no plural, né? Primeira pessoa do plural, nós, que alcançamos favor. Então, Moisés ele está querendo mais de Deus. Ele está querendo que Deus se manifeste de modo especial, né? Será que não é o fato de, olha só, andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Então ele está falando, vem conosco, não é só comigo não, vem com a gente, todo mundo, né? Moisés ele está assumindo um papel muito interessante aqui, um papel que prefigura em muitos aspectos a pessoa de Jesus, que se vale, né, da comunhão estreitíssima com seu Pai para nos beneficiar, né? O Senhor disse a Moisés: Farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim e eu o conheço pelo nome. O Senhor está falando: olha, eu vou fazer isso por sua causa, por você. Então Moisés disse: Peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: Farei passar toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Então, assim, é uma cena interessante, né, de um relacionamento, de uma aproximação, uma coisa é, ah, não está me faltando a palavra aqui, mas algo tão íntimo, né, de Deus com Moisés. Então Deus estabeleceu um relacionamento muito próximo, muito de grande profundidade e intimidade com Moisés. E aí vem o capítulo 34, né? Então Deus se manifesta a Moisés, mas de uma forma que ele não pudesse vê-lo completamente. Tá? Isso, isso mostra o peso da glória de Deus. Né? A glória de Deus que, se ela se manifesta, os homens não podem permanecer no mesmo lugar. Êxodo 34. Então o Senhor disse a Moisés: Corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. E prepare-se para amanhã, para que você suba pela manhã o Monte Sinai e se apresente ali diante de mim no alto do monte. Ninguém deverá subir com você, ninguém deverá aparecer em todo o monte, nem ainda ovelhas nem gado devem ser apacentados diante dele. Então Moisés cortou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantou-se de madrugada. Subiu o monte Sinai, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem, esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: O Senhor. Senhor aqui que, embora eu não tenha feito referência a isso, sempre que aparece letras maiúsculas na palavra Senhor, por detrás está a palavra hebraica Yahvé. Yahvé, o nome com o qual Deus se manifestou naquele primeiro encontro com Moisés na sarça ardente, né? Então é o nome de Deus, o nome pactual, né? Os teólogos falam assim,
que Yahvé é o nome pactual de Deus, é o Deus da aliança, né? O Deus que deu promessas e que fará cumprir a sua palavra. Então, o Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Esse foi o nome do Senhor proclamado, né? E imediatamente Moisés curvou-se para a terra, adorou o Senhor e disse: Senhor, se agora alcancei favor diante de ti, olha só, continua no meio de nós, porque este povo é teimoso. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Olha que coisa belíssima, né? Moisés intercedendo pelo povo, né? Senhor, vem conosco. Agora que eu vi que o Senhor me é favorável, que o Senhor proclamou o seu nome diante de mim, vem conosco, caminha com a gente. O povo é teimoso, mas perdoa a nossa iniquidade. Nós somos a tua herança, Senhor. Toma-nos por tua herança. Então o Senhor disse: Eis que eu faço uma aliança. Diante de todo o seu povo, farei maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio você está veja a obra de Deus, porque coisa terrível é o que faço com você. Observe o que hoje eu ordeno a vocês. Eis que expulsarei da frente de vocês os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Abstenham-se de fazer aliança com os moradores da terra, para onde vocês vão, para que isso não seja uma armadilha no meio de vocês. Pelo contrário, derrubem os altares deles, quebrem as suas colunas e cortem os postes da deusa Azerá. Porque vocês não devem adorar outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, ele é Deus zeloso. Não façam aliança com os moradores da terra, para não acontecer que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém os convide e vocês comam dos seus sacrifícios. Também para que não aconteça que vocês escolham para os seus filhos mulheres do meio das filhas deles. E estas, ao se prostituírem com os deuses que adoram, façam com que também os seus filhos se prostituem ou se prostituam com esses deuses. Não façam deuses de metal para vocês. Então veja o cuidado de Deus, né? Eu vou exterminar, eu vou destruir todo mundo, todos que estão ali, aqueles povos deixarão de existir como nações. Mas vocês não se misturem, porque a influência maligna, a influência da idolatria é muito poderosa. Não deem seus filhos para casar com aquelas mulheres. Não deem suas filhas para casar com aqueles homens, embora isso não esteja aqui escrito, mas mesma coisa. Não façam aliança com aquele povo. Não comam dos seus sacrifícios. Exterminem. Se protejam. Cuidado. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso no tempo indicado, no mês de Abib, porque nesse mês vocês saíram do Egito. Todo primeiro filho que nascer é meu. Também de todo o seu gado, o seu primeiro filhote macho de vacas e ovelhas é meu. Mas o jumento que for a primeira cria, esse vocês podem resgatar com um cordeiro. Se vocês não o resgatarem, ele deverá ser desnucado.
Vocês devem resgatar todos os primogênitos dos seus filhos. Ninguém aparecerá diante de mim de mãos, olha só, vazias. Isso aqui já várias vezes aparece, né? A importância de a gente se apresentar diante de Deus, mas nunca de mãos vazias. O que a gente pode apresentar diante do Senhor? É claro que a gente apresenta, quando a gente cultua a Deus, a nossa oferta é o sacrifício de Cristo. É isso que nos recomenda a Deus. No entanto, o princípio continua valendo. O que de nós pode ser entregue a Deus a cada vez que nos apresentamos diante dele, né? Não pode ser de mão vazia, tem que ser algo que seja precioso, algo que nos seja valioso, algo que seja que nos faça falta. E aqui outra coisa também, ó, todo primeiro filho que nascer é meu. E aqui, ó, depois vocês devem resgatar todos os primogênitos dos seus filhos. Resgatar é o quê? Entenda, mais para frente vai aparecer isso de novo, mas ó, todo primeiro filho que nascer é meu. Então, o primogênito de todas as pessoas, né, todos os primeiros filhos de um casal pertencem a Deus. Pertencem a Deus. Tá? Então, qual que é o fim? Qual que é o fim justo desse primogênito? Ser morto. Tá? Em razão de toda aquela circunstância lá da 10ª praga no Egito. Mas Deus fala, olha, vocês devem resgatar todos os primogênitos dos seus filhos. O que é isso? Como é que vocês vão resgatar? Eles deveriam ser mortos, mas vocês vão apresentar algo em substituição pela vida deles. Para que eles permaneçam vivos, vocês vão apresentar algo que os resgate. Olha como em tudo está embutido o princípio do Evangelho. E aí mais para frente vai mostrar como que esse resgate seria feito. Está falando das festas, a primeira festa, a festa dos pães asmos. 6 dias vocês trabalharão, mas no 7º dia vocês descansarão. Mesmo no tempo de arar e de colher, vocês deverão descansar. Celebrem também a festa das semanas. Essa é a segunda festa. Perdão, irmãos. Celebrem também a festa das semanas, que é a festa das primícias da colheita do trigo e a festa da colheita no fim do ano. Então, a festa das semanas e a festa das colheitas. Tá bom? Então, um ritual constante. Era parte da adoração do povo de Deus apresentar diante do Senhor os primeiros frutos, as primeiras coisas que eles tinham obtido, né, o melhor da sua renda deveria ser apresentado ao Senhor. 3 vezes por ano, todo homem deve aparecer diante do soberano Senhor, o Deus de Israel, porque expulsarei as nações de diante de vocês e aumentarei o seu território. Ninguém cobiçará a sua terra quando vocês comparecerem na presença do Senhor, seu Deus, 3 vezes por ano. Então ele está atrelando a adoração aos deveres deles na adoração, à proteção que ele proporcionaria na questão territorial. Né? Quando vocês se apresentarem 3 vezes por ano na minha presença, olha aqui, ninguém vai cobiçar a terra de vocês. Pelo contrário, né? Eu aumentarei o seu território. Então, o culto está atrelado às bênçãos, a uma vida bem-sucedida naquela terra. Não ofereçam o sangue do meu sacrifício com pão levedado. O sacrifício da festa da Páscoa não deve ficar da noite para a manhã do dia seguinte. Tragam as primícias dos primeiros frutos da terra à casa do Senhor seu Deus. Não cozinhem o cabrito no leite da sua própria mãe. O Senhor disse ainda a Moisés: escreva essas palavras, porque segundo o teor dessas palavras fiz aliança com você e com Israel. E Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte,
Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois de Deus ter falado com ele. Quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, e ficaram com medo de chegar perto dele. Então Moisés os chamou. Arão e todos os chefes da congregação foram até ele, e Moisés lhes falou. Depois viram também todos os filhos de Israel, aos quais Moisés ordenou tudo o que o Senhor lhe havia falado no Monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, quando Moisés vinha diante do Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, os filhos de Israel viam o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar para falar com o Senhor. Então Deus quis identificar Moisés de um modo especial no meio do povo, fazendo isso, pondo na pele do seu rosto algo que a gente não sabe nem explicar, algo resplandecente. O Novo Testamento vai fazer menção a isso, eu não me lembro bem qual o endereço agora, não sei se eu não vou chutar aqui agora, mas ali de uma conotação diferente dessa que está aqui, de que Moisés usou o véu para esconder que aquela luz se esvanecia, ou seja, estava se apagando. Como se ele tivesse, no final desse período, né, meio que se envergonhando de que aquela luz estava diminuindo no seu rosto, então ele usava o véu e tal. Depois a gente vai chegar nesse texto bem mais para frente, provavelmente a gente volta a falar disso, tá? Mas o ponto aqui é isso, é que Deus distinguiu Moisés de um modo muito especial. Né? Do capítulo 32 para cá, a gente vê algo diferente no relacionamento de Deus com Moisés, e uma identificação assim ainda mais proeminente na pessoa dele como intercessor, como mediador do povo, né? A atitude de Moisés de interceder pelo povo é como se assim tenha ganhado o coração de Deus de uma maneira especial, né? Não que isso tudo não fizesse parte já do plano de Deus, né? Usar Moisés, elevá-lo a uma posição de altíssima dignidade e tal, mas, enfim, é assim que a história é revelada para nós, tá bom? Bom, vamos agora ao Salmo 42, que é o primeiro do segundo livro, olha só, livro 2, que vai do 42 até o 72. Aqui o título do salmo é Ao Mestre de Canto, Salmo Didático dos Filhos de Corá. Não é mais um salmo de Davi, é um salmo dos filhos de Corá, que era um grupo que se dedicava à música no período davídico, né, do templo, e é um salmo didático, porque ele era útil para ensinar as coisas de Deus, ensinar como deveria ser o espírito, né, daquele que serve a Deus, tá? Esse título aqui, que às vezes eu nem menciono, é um título que é atribuído pela sociedade bíblica, né? Cada Bíblia vai ter um título diferente, né? Esse aqui não consta no texto hebraico, tá? Isso aqui que está em itálico, sim, consta no texto hebraico. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: E o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão,
no Hermon e no monte Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham. Quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus onde está? Por que está abatida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Esse refrão, digo um refrão porque ele se repete, né? O versículo 11 é igual ao versículo 5, né? Que é igual ao Salmo 43, vai ter de novo aqui esse refrão aqui, ó, no finalzinho no versículo 5. Muito provavelmente, inicialmente, os Salmos 42 e 43 eram um único salmo, né? Bom, aqui reflete é um salmo didático que nos ensina como deve ser a nossa alma, o nosso coração diante de Deus, né? Como devemos aspirar pelo Senhor, desejá-lo mais do que qualquer outra coisa, amá-lo mais do que tudo, né? Aquele relacionamento de tanta intimidade que Moisés desfrutou é um modelo, inclusive, de como deve ser a nossa relação com Deus, uma relação íntima, profunda, uma relação é, de, de, de amor, de carinho, de, enfim, algo que é descrito aqui mesmo, né? E aqui esse refrão é interessante, né? Ele está falando sobre Deus, está falando com Deus, e aí de repente ele se volta para si mesmo, ó, e fala consigo mesmo: Ô minha alma, por que você está abatida? Por que você está perturbada aí dentro de mim? Espere em Deus. Espere em Deus. Eu ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio, Deus meu. É como se ele estivesse se lembrando, né? Se lembrando de Deus e dizendo para si mesmo: ó, lembra do teu Deus? Lembra quem ele é, o que ele fez? Né? Então esse é o Salmo 42. Agora Marcos 14. Estamos quase chegando no finalzinho do livro de Marcos. 2 dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Aquela festa que foi estabelecida por Deus em Êxodo, né, ainda continuava a ser celebrada. Pelo menos continuava, digo, não sem interrupções, né? Porque o povo de Deus ficou bastante tempo também sem cumprir a palavra de Deus, teve o exílio e tudo mais, tá? Então, bom, os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus à traição para matá-lo, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quando Jesus estava em Betânia fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso, de nardo puro, e, quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que este desperdício de perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo
que onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Então aqui eles calcularam o preço de 300 denários, 300 dias de trabalho. Imagina o salário de um ano todinho, né? Ou pelo menos de 10 meses aproximadamente. Então se pense no salário mínimo aqui no Brasil, né, de R$ 1.300 vezes 10, R$ 13.000, aquela quantidade de perfume que foi derramado, né? Quer dizer, algo muito valioso, muito valioso. Veja que ela não se apresenta diante de Jesus de mãos vazias, conectando ao princípio lá do Antigo Testamento aqui, e ela é elogiada por Jesus, né? Ela é elogiada. R$ 13.000 em números de hoje aí no Brasil, o gasto que aquela mulher teve naquele dia é bastante coisa, né? E Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: vão até a cidade, ali um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês. Sigam esse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar que o mestre pergunta: onde fica o seu aposento no qual comerei a Páscoa com meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Seria a ideia de uma sala no andar superior. Ali façam os preparativos. Os discípulos saíram, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês, o que come comigo, vai me trair. E eles começaram a entristecer-se, a perguntar-lhe um por um: por acaso seria eu? Jesus respondeu: é um dos 12, o que comigo põe a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. E enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e lhes disse, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Olha só, Jesus está falando: nunca mais vou beber vinho, nunca mais vou beber suco da uva até aquele dia em que beberei novo com vocês, né? Eu particularmente gosto bastante do suco de uva, aquele Aurora, suco integral que vende, né? Eu gosto bastante de tomar. É, vinho, particularmente, eu não sou um grande apreciador de vinho. Tomo um dedinho, 2 dedinhos no máximo, e olhe lá, isso a cada, sei lá, 6 meses, 3 meses, ou uma vez por ano, às vezes. E mas o suco da uva em si eu aprecio bastante, né? E Jesus está dizendo: olha, eu nunca mais vou beber isso. Eu vou esperar até aquele dia em que eu vou poder beber junto com vocês. E Jesus disse aos discípulos: serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia.
Então Pedro disse a Jesus: Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não o será para mim. Mas Jesus lhe disse: Em verdade lhe digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante, 2 vezes você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistia com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os outros diziam a mesma coisa. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali Jesus disse aos discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Porém não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando. Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. E logo enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: Aquele que eu beijar é esse. Prendam e levem-no com segurança. E logo que chegou, aproximando-se de Jesus, Judas disse: Mestre! E o beijou. Então eles agarraram Jesus e o prenderam. Nisto, um dos que estavam ali, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. E Jesus lhes disse: Vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador. Todos os dias eu estava com vocês no templo, ensinando, e vocês não me prenderam. Mas isso é para que se cumprissem as Escrituras. Então todos o deixaram e fugiram. Um jovem coberto unicamente com um lençol seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Esse jovem muito provavelmente é Marcos. Uma cena estranha, né? Uma cena sem muitas explicações, mas provavelmente aqui é o Marcos, o escritor. E levaram Jesus ao sumo sacerdote. Então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os servos, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes de todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não achavam nada. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testemunhavam falsamente, dizendo: Nós o ouvimos declarar: Eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro templo, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: Você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso
e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as vestes, disse: Por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? Qual é o parecer de vocês? E todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e a bater nele e a dizer-lhe: Profetize! E os guardas davam-lhe bofetadas. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote. E vendo Pedro, que se aquecia, fixou os olhos nele e disse: Você também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que você está falando. E saiu para o pórtico, e o galo cantou. E a empregada, vendo-o, tornou a dizer aos que estavam ali: Este é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: Com certeza você é um deles, porque também é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar. Nós somos muito falhos em seguir a Cristo até as últimas consequências. Pedro falhou miseravelmente. Havia de fato um desejo muito grande de servir. Ele, no entanto, não calculou bem, né, até onde iria a sua própria fidelidade. Mas posteriormente o Senhor o restaura, o perdoa, né, e o habilita a pastorear a igreja dele, as suas ovelhas. Vamos então marcar aqui nossa leitura. Muito bem. Um forte abraço, meus queridos, e até mais, se Deus quiser.